Tem uma pergunta que se repetiu aqui no canal. Cometi infração de trânsito que prevê a suspensão do direito de dirigir, como por exemplo, sem utilizar o capacete de segurança. Minha habilitação já é automaticamente suspensa? A resposta é não. Você precisa entender que, para que seja aplicada uma punição, a exemplo da penalidade de suspensão do direito de dirigir ou a multa, que também é uma penalidade, é preciso respeitar alguns princípios e garantias constitucionais, como por exemplo, o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa. São princípios que precisam ser respeitados e observados pelos órgãos ou entidades de trânsito com circunscrição sobre a via e responsáveis por aquela determinada autuação. Então você não é punido imediatamente. Então imagina lá, você vai conduzindo o seu veículo e comete uma infração que prevê, além da multa, a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. A exemplo dessa questão do capacete que eu mencionei, mas pode ser de repente alcoolemia ou várias outras situações que prevêem a suspensão. Nesse caso, você sendo autuado, você ainda vai ser notificado do cometimento daquela infração e da instauração do respectivo processo administrativo e você tem direito a se manifestar nesse processo. Você tem direito à defesa e essa defesa de autuação ou defesa prévia, ela é feita junto ao órgão de trânsito responsável pela autuação. Então você pode ir lá trazer suas razões de defesa, toda a sua argumentação provando que a infração não existiu ou de repente você trazendo ali algum erro com relação ao procedimento adotado pela agente da autoridade de trânsito, tentando evitar que a punição seja aplicada. Se a sua defesa não for aceita, se ela for indeferida, você vai receber a notificação de imposição de penalidade. Nesse momento, inclusive, você tem até a opção de pagar com desconto a multa, desconto de 20%, se você quiser. Então pode pagar e recorrer, pode pagar e esperar o processo acabar, ou pode simplesmente recorrer sem pagar, mas vale lembrar que depois do prazo limite para você apresentar o recurso à JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, esse valor volta ao normal. Vamos lá, independentemente de você ter pago ou não, você decidiu recorrer, você não aceita a decisão. Lembre-se ali que enquanto o processo estiver tramitando, você continua dirigindo normalmente. Você é, entre aspas, inocente até que tenha ali o término do processo, conferindo a você os direitos de se defender, né? De apresentar defesa, de apresentar recurso, enfim. Então você recorreu à JARE, apresentou o recurso, contestando ainda a autuação e de repente contestando agora também a decisão da autoridade de trânsito que decidiu aplicar aquela penalidade contra você. A JARE julga esse seu recurso e não aceita também, indefere esse seu recurso. Você vai ser novamente notificado e agora você tem a opção de recorrer em segunda e última instância administrativa. O órgão responsável por julgar esse último recurso depende muito de quem é o órgão autuador. Se for uma autuação feita por um órgão de trânsito do município ou do estado, então vai ser o Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN do seu estado, responsável por esse julgamento. Salvo nos casos em que a autuação ocorreu no Distrito Federal, então vai ser o CONTRANDIF, o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que vai julgar esse recurso. Se for uma autuação de um órgão de trânsito da União, a exemplo da PRF, então o julgamento vai ser feito por um colegiado especial. Independente de qualquer coisa, você recorreu, esse recurso também vai ser analisado e você continua dirigindo normalmente. O processo continua tramitando, de repente já vai com meses ali, passou de 1 ano até 1 ano e meio, enfim, o processo está rolando. Desde o cometimento da infração já passou um tempão, você continua dirigindo normalmente. Saiu a decisão, não foi aceito mais uma vez seu recurso, foi indeferido, então o processo administrativo está finalizado. Aí sim é que você vai precisar cumprir a suspensão. Precisa entregar a minha habilitação? Não, vai ter lá no seu prontuário, lá no seu RENASH, o marco inicial, o início e o término da sua suspensão, que nesse meu exemplo, falta de capacete, seria pelo período de 2 a 8 meses. Vamos imaginar que você pegou ali 2 meses de suspensão. Então, durante 2 meses, você não pode dirigir nada. Se você for flagrado dirigindo durante esses 2 meses, enquanto sua habilitação estiver suspensa, é uma nova infração por dirigir suspenso, infração prevista lá no artigo 62, inciso 2 do CTB, a multa é de R$ 880,41 e ainda abre a possibilidade do Detran instaurar o processo de cassação da sua habilitação. Aí a cassação ocorre pelo período de 2 anos, depois de 2 anos é que você poderia se reabilitar. Mas você respeitou esse prazo, nesse meio tempo vai ter que fazer curso de reciclagem, prova no Detran e aí sim você recebe sua habilitação de volta com o mesmo prazo de validade de antes, mesma categoria que você tinha anteriormente, tá certo? Detalhe, terminei o prazo de suspensão, mas não fiz o curso de reciclagem. Posso dirigir? Vou ser autuado por dirigir suspenso? Não, você não vai ser autuado por dirigir suspenso, porque não está mais suspenso. Já passaram-se os 2 meses. Mas você vai ser autuado lá no inciso 7 do artigo 62 do CTB por dirigir o veículo sem ter realizado um curso específico, que seria o curso de reciclagem nesse caso.
A infração é gravíssima, 7 pontos no prontuário, multa de R$ 293,47. O veículo fica retido, só sai com o condutor regularmente habilitado. Agora, fez o curso de reciclagem, fez a prova no Detran, cumpriu o prazo, tudo certinho, carteira de volta, vida que segue, você continua dirigindo normalmente. Lembrando que nas 3 fases ali que eu mencionei, pode durar semanas, meses, passar mais de 1 ano, 2, enfim, depende muito ali do trâmite processual. E se em alguma fase você tiver êxito, então o processo se encerra, você não vai ter a carteira suspensa. E ainda, o processo se encerrando, se as decisões, todas elas tiverem sido desfavoráveis e houver um motivo juridicamente relevante, você ainda pode buscar a justiça, né? Tentar reverter essa decisão no judiciário. Depende ali da análise de cada caso. Então perceba que não é automática essa punição. Tem toda uma regra aí que envolve a aplicação de uma punição, de uma penalidade do tipo suspensão do direito de dirigir. Beleza, pessoal? Ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fica à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você sabe que aqui no seu canal Sala do Trânsito, a intenção é compartilhar informação e aprender todo mundo junto. Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.